noite? Não. Aquele vez, aquela vez tinha mulher. Depois ela tava se escondendo do banheiro. do menino. Depois ela tava se escondendo do menino. Aí saiu. Cala a boca, menina. Não, eu tô contando. Aí saiu mulher um tava... monte de meleca Deixa ela falar um pouco. lá no espelho. Fala com elas, conta pra elas que eu tô ouvindo, vai. Aí depois saiu um monte de meleca lá no vaso e tudo. Aí depois a loja do banheiro apareceu. Aí pegou a Manuela. Não, pegou ela. Pegou a Manuela. Pegou a Manuela. Ela. Vamos Então contar a ela. história. Aí apareceu. Ó, as crianças estavam lá no banheiro. Falava. Aí apareceu lá no banheiro. Oi, criancinhas. Depois... Quem comigo?